eu começo a falar agora, depois que deputado Zé Ney, eu estive lá na exposição de transporte público, o conceito que existe, a diferença de conceito que existe entre usuário de transporte coletivo e cliente de transporte coletivo. Deputado Sandro, que antes de chegar aqui, por algum tempo presidiu o DETER, conhece muito bem isso daí. E muitas vezes não é a realidade do transporte público intermunicipal. O transporte público intermunicipal ainda dá um pouco mais de conforto às pessoas que utilizam o sistema. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema público de transporte local, os municipais. Deputado Galina, para os governos, para as empresas, as pessoas que utilizam o sistema de transporte público são tratadas como usuários em todo o Brasil. Qual é a diferença do usuário para o cliente? É mais ou menos assim. Para o cliente se serve até cafezinho. Para o usuário, vai de goela abaixo, deputado Sargento Soares. Nós temos os nossos coletivos, os nossos ônibus, seja em Chapecó, seja em Florianópolis, aqui, em Joinville, Blumenau, a maioria dos ônibus nossos, eles são encarroçados em chassi de caminhão. O caminhão é para levar cargas, não pessoas. O caminhão, por exemplo, ele tem feixe de molas. Quando você fala em transportar pessoas, você tem que ir muito mais para feixe de molas. Você tem que ir para suspensão a ar, você tem que fazer com que o caminhão, aquele transporte, o ônibus, possa dar qualidade e conforto para a pessoa que utiliza. O que nós temos hoje aqui no Brasil, quando tem um ônibus cheio, nós temos 4 tipos de pessoas, deputado Daniel Toso. O ônibus cheio, o que se chama no linguajar popular, sardinha de lata. Pensa num ônibus no horário de pico. Esse ônibus, deputado Plínio, para o gestor municipal, para o prefeito, ele olha aquele ônibus e diz: estou cumprindo o meu papel, transporte público, oferecer transporte público. Para o dono da empresa, deputado Edson Andrino, ele olha aquele ônibus daquela lata de sardinha, e quando ele vê que está cheio, o dono da empresa diz assim: eu estou ganhando um dinheirinho. Para a pessoa que está lá dentro, para o usuário, deputado Sandro, ele está louco da vida porque ali virou uma lata de sardinha. E para o dono da concessionária de automóvel, a mesma lata de sardinha olhada pela pessoa que está dentro, o transporte público do gestor que está olhando e do lucrinho que o dono da empresa está olhando, para o dono da concessionária de automóveis, aquilo dali é um ônibus cheio de clientes em potencial que vão comprar a primeira hora que puderem um automóvel para se livrar da lata de sardinha. Se nós tivermos transporte público de qualidade, onde as pessoas possam ser tratadas como clientes e não como usuário, aí nós vamos começar a pensar em transporte público que as pessoas possam utilizar e diminuir o número de carros, por exemplo, nas estradas. Nós em Joinville, deputado Sandro, Vossa Excelência também é de lá, Vossa Excelência sabe, em Joinville está muito mais barato você comprar uma moto bis e pagar a prestação por mês do que andar de ônibus e pagar a passagem. Muito mais barato. E isto dá o quê? Isto dá que em Joinville nós temos, em média, deputada Carminati, 30 acidentes de moto por dia. E que acaba fazendo uma fila onde? No setor de traumatologia. E aquelas cirurgias que são eletivas e que são marcadas de um ano para o outro, ou de um ano para 2 outros anos, elas acabam sendo canceladas muitas vezes na hora que a pessoa está na sala de anestesia, porque acabou de chegar um acidentado de moto, porque esse acidentado de moto foi vítima do trânsito, porque ali atrás ele comprou a moto, porque não tinha mais como pagar o preço da passagem. Ou seja, todo o nosso conceito de transporte, de mobilidade, leva a gente, deputado Marcos Vieira, fazer com que a pessoa compre o carro, o transporte individual, e não tem incentivo para o transporte de massa. Nessa exposição que eu estive lá representando,
a minha surpresa, deputado Eliseu Matos, é que no primeiro dia de discussão dos temas, quando você chega numa exposição onde tem 50 países do mundo apresentando soluções de transporte público, e que vai de todos os tipos de modais, desde o patinete, passando pela bicicleta elétrica, de pedal, de transporte de cargas, bicicletas, BRT, que é o Bus Rapid Transit, VLT, que são os veículos leves sobre trilhos, vários outros, ônibus elétricos, ônibus movidos a célula. Ou seja, quando você vê todo essa parafernália de opções de modais, deputado Comim, sabe qual foi o tema do primeiro dia que permeou as discussões desde a primeira hora até a última hora? Não foram os modais, não foram as tecnologias embarcadas, não foram nada disso. O tema foi satisfação do cliente. E a satisfação do cliente passa desde a certeza que o cliente tem em que o ponto de ônibus e o horário marcado vai ser respeitado, tanto na chegada como na saída. Em a pontualidade, no conforto e no preço. A Europa tem um sistema, e que eu entendo que o Brasil deve começar a passar a defender e aplicar esse sistema, que é a PPP do transporte público. Deputado Sargento Soares, na Europa, o governo é sócio das empresas que têm a concessão de transporte público, e toda a infraestrutura feita para o setor de transporte público e toda a tecnologia embarcada, investida pelo setor público, é colocado na conta geral. Porque se a gente observar, se eu tenho uma linha de ônibus que passa por uma rua que não é asfaltada, o ônibus tem um desgaste muito maior do que numa rua asfaltada. Esse desgaste, ele vai para a conta geral. Quando o governo asfalta a rua, o morador paga o asfalto duas vezes, porque paga no imposto e paga para asfaltar. Pelo menos lá em Joinville é assim. No ano que vem, o IPTU dele, porque é um percentual do imóvel, do valor venal do imóvel, vai ser maior, porque o valor do imóvel dele agora vai aumentar, porque agora ele tem rua asfaltada. Então o governo está fazendo um investimento para que o ônibus da empresa privada passe por lá, tenha menos gasto, menos manutenção e aumente o lucro do dono da empresa. Na Europa, todos esses investimentos são colocados como despesa, e o lucro, quando aumenta, o governo também tem a participação e reinveste no sistema. Quando nós temos essa possibilidade, nós podemos fazer com que o dinheiro seja reinvestido e até começar a falar da gestão ou autonomia do próprio sistema, para o sistema mesmo se pagar. Lá na Europa, já lhe concedo a parte, deputado Comim, lá na Europa, essas parcerias, quando o privado chega a 40% da participação da sociedade, é muito bom. Quando chega a 40%, ou seja, sempre a maior parte da sociedade é do público. Quando eu falo em subsídio da passagem de ônibus, da gratuidade, como eu sempre preguei isso, porque eu acho injusto que a gratuidade garantida por lei seja paga por quem paga a passagem. Isso é custo social, deve ser pago por quem está gerenciando o processo. Aí dizem que eu sou doido em falar em pagar a gratuidade. Não, o subsídio deve existir. Nós devemos de colocar mais dinheiro público no transporte para fazer com que as pessoas possam utilizar mais o transporte público e ser tratados como clientes e não como usuários. E concedo a parte, deputado Comim. Deputado Kenny, parabenizo Vossa Excelência pelo tema abordado e um aspecto especial quando Vossa Excelência fala de PPPs. Aliás, esse é um tema que eu sou um visionário e que acredito muito nessa tese, né, das PPPs, porque isso tem dado certo em países desenvolvidos, por que não pode dar certo aqui? O que precisamos, na verdade, é vontade política, é segurança jurídica para que os investidores possam realmente adotar esse tipo de posicionamento. Principalmente agora com o advento da quebradeira que aconteceu na Europa.
enxurradas de fundo de pensão, fundos privados, empresas, grandes investidores, estão aí buscando os países emergentes, como é o caso do Brasil. Agora, temos um sistema modal, intermodal totalmente equivocado. Essa é a grande verdade. E existem conceitos, e existem projetos viáveis, sustentáveis, com a participação da iniciativa privada, conciliando o segmento público, né, que é atender principalmente os transportes de massa, mas que há necessidade de agências reguladoras fortes, com poder de fomento, de fisco e de fomento, e a segurança jurídica para que esses investidores possam realmente se estabelecer. Fala-se de que o povo não tem o hábito de andar de bicicleta. Isso é evidente, se não tem passarela para andar de bicicleta, mas se o poder público concedente promover essa ação, quer, né, com dinheiro público ou com parceria público-privada, é evidente que o hábito vai ser criado, né? Da mesma forma é o transporte náutico, o transporte de massa, de ônibus. Se tiver um corredor específico, vamos ter o hábito de andar de ônibus, porque sabemos que vão pagar mais barato e vão poder chegar com tempo menor, né, no trajeto que queremos, né? E por isso eu vejo um tema extremamente pertinente, atual, né, e parabenizo a Vossa Excelência pelo debate agora colocado. Obrigado, deputado Gomin. Para encerrar, deputado Gomin, eu estava lá em Paris e, claro, com a visão de jornalista, a gente sempre está vendo alguma coisa. E eu, passando por uma dessas entradas de metrô, eu fotografei um casal, ela vestida de noiva e ele com o terno de noivo, que tinham acabado de casar, saíram da igreja e ele na boca do metrô, pegando o ticket para entrar no metrô e ir embora para casa, e ela segurando o vestido de noiva, sabe? Eu tenho isso postado no meu Twitter, que é um negócio impressionante. Eu imagino assim, quando que nós aqui brasileiros vamos pensar em casar e voltar para casa depois do casamento com transporte público. Então, quando você tem pontualidade e a pessoa que utiliza é tratado como cliente, dá isso, esse é o resultado. E quero, para encerrar, senhor presidente, convidar a todos os catarinenses que queiram ver os boletins diários que eu fiz lá desta exposição em Paris, e possam acessar o meu site www.canunes.com.br ou no Facebook ou no Twitter, que, como sempre faço, a prestação de contas dessas viagens oficiais que faço em nome da Assembleia Legislativa. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente.